Começando com ela, nossa queridíssima endocrinologista, doutora Andressa Reicher. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Sempre um super prazer. A querida, cada vez que ela vem, ela tá mais linda. Todo mundo para você desde o elevador, né? Você é mega querida aqui. Eu fico todo feliz. mundo. Da maquiagem, todo mundo vai lá conversar com a doutora Andressa. Aí ali no corredor, todo mundo, doutora Andressa, Nana. Você tem vários pacientes por aqui, inclusive. Ela vai indo, encontrando todo mundo. Isso é tão gostoso. Por quê? Não é só simpatia, não, gente. O que estuda essa menina? Vocês não têm noção. E hoje a sua proposta é bem legal. Eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar na televisão ou em revistas algo tão específico falando a respeito dos remédios para emagrecer. Olha, eu espero trazer hoje aqui na pauta, Carol, eu fiz um condensado sobre as principais medicações para perda de peso. Eu queria explicar aqui que eu busquei trazer as medicações que são as medicações que têm as maiores evidências científicas, Perfeito. as medicações que a gente encontra em farmácia hoje em dia. Então, assim, hoje são as medicações que a gente prescreve com prescrição médica. Tá. E é essa ideia que a gente vai trazer hoje aqui na pauta. E também para poder explicar o mecanismo de ação dessas medicações. Então tem brincadeira, como sempre. Olha que Quem bonitinho, conhece. gente. Não, a gente estava brincando, a gente vai falar de fezes e tal. É uma coisa que as pessoas não falam muito e tem até certo receio, mas isso aqui é extremamente importante. É, A gente vai falar de intestino, vamos falar de fezes, vamos falar de saciedade, de cérebros, suas brincadeiras. Vamos falar de... Exatamente, nós vamos falar de gordura, a gente vai falar de pâncreas, de intestino, de estômago, a gente vai falar de saciedade. E a ideia é trazer para quem está em casa, compreender qual é o papel da medicação da perda de peso no tratamento. Perfeito. Porque é assim, qual que é a ideia? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu preciso tomar medicação para perda de peso no meu tratamento? Bom, será que realmente em que ponto do tratamento ela é necessária? Então, aí a ideia o que foi? Foi trazer justamente a gente começar a pauta com a regrinha das 3 peneiras. Né, O que Carol? seria a regrinha das 3 peneiras? Então, assim, a regrinha das 3 peneiras é uma brincadeira, né? Mas, na verdade, Vai uma te brincadeira... peneirar o paciente. Exatamente, que você vai Tá. peneirar o paciente e você vai começar a pensar para quem é que você vai prescrever a medicação para perda de peso. Tá. Então, a primeira coisa é o seguinte, o meu paciente, ele tem indicação, porque nem todo meu paciente que chega na minha frente vai ter necessidade de tomar medicação para perda de peso. Perfeito. Ele precisa ter um certo peso para tomar essa medicação, ele precisa ter um certo histórico de peso, então assim, eu tenho ganho de peso de 10 quilos em um ano, então é uma gravidade, ou então eu venho ganhando peso e eu tenho um problema hormonal, então eu preciso primeiro investigar esse problema hormonal para antes decidir qual medicação para perda de peso, e aí eu vou peneirando, então a primeira peneira será que esse meu paciente tem necessidade de tomar medicação? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou olhar os exames desse paciente, eles estão ok? Então, ele tem fígado para tomar, ele tem rim para tomar. Por quê? Porque eu brinco com meus pacientes assim, tomar medicamento para perda de peso é igual andar de avião. Então, eu preciso ter critérios de segurança. Lembra que quando a gente entra no avião, quando a gente até assim, andar de carro mesmo, né? Não tem que usar o cinto de segurança, o carro não tem que estar com o óleo ok, não tem que estar com o pneu calibrado. É a mesma coisa meu paciente que tem que tomar remédio. Se qualquer coisa, a mesinha anda, se qualquer coisa não estiver perfeita e esse paciente, enfim, começar a tomar o remédio, pode descontrolar mais ainda. Exato. Então, a gente tem que estar com o fígado bom, com o rim bom, preciso saber se esse paciente tem diabetes ou não. Eu preciso olhar os níveis de colesterol desse paciente, eu preciso olhar a tireoide, eu preciso saber os níveis de cortisol desse paciente. Então, essa é a primeira peneira. Ele tem indicação e se os exames dele estão ok. Nós vamos começar mostrando alguns agem no cérebro, outros no intestino, e vocês vão conhecer, a gente não vai falar o nome do remédio, a gente pode falar o princípio ativo, que é como ele está no mercado, mas a primeira pergunta antes da gente começar. Todos eles passam pelo fígado? São metabolizados pelo fígado? A maior parte dos medicamentos disponíveis hoje, sim, eles passam pelo fígado. É o que a gente chama de primeira passagem hepática. Eles são metabolizados pelo fígado. É por isso que os exames do fígado são tão importantes. E alguns, sim, sobrecarregam o fígado. É por isso que a gente precisa ter os exames ok. Então, a primeira peneira paciente tem indicação e os exames ok. A segunda peneira
será que meu paciente está modificando os hábitos? Por quê? Porque a gente precisa entender o quê? Que medicamento para perda de peso, e isso quem está em casa é muito interessante saber, é um complemento do tratamento. É verdade. O medicamento para perda de peso vai ajudar o paciente a ter adesão ao tratamento. E essa palavra é essencial. Então, é assim, quando você começa um tratamento para perda de peso, você está ensinando para o seu corpo que vai entrar menos energia. Se vai entrar menos energia para esse paciente, muitas vezes fica muito difícil ele seguir dieta. Se fica muito difícil ele seguir dieta, a medicação vai entrar para ajudar esse paciente a continuar modificando os hábitos. Então, eu tenho que ter certeza que esse paciente, ele já está no processo de modificação de hábitos. Se não, gente, aí é aquela velha história, medicamento vicia. Se a pessoa não mudou hábitos, claro que vicia, porque ela vai falar, preciso disso o resto da vida, porque eu não estou fazendo a minha parte. É nesse caso, né? Por isso que a gente respondeu aquele mito ou verdade na pauta passada, que não vicia, Carol. desde que mude os hábitos. Desde que mude os hábitos. Perfeito. E a terceira peneira é, o meu tratamento foi individualizado, ou seja, eu cheguei lá e falei assim para o paciente, eu vou dar qualquer remedinho para te ajudar? Não, eu preciso saber qual é o hábito alimentar desse paciente. Por quê? Porque é diferente quem come salgado, de quem come doce. De quem tem transtorno de compulsão alimentar, ou seja, quem come bastantão até se sentir cheio. É diferente de quem faz comida conforto, é diferente de quem faz jejum compensatório, aquela pessoa que come, sente culpa e fica horas sem comer. Então, isso é diferente, eu preciso entender ali o ajuste fino para poder prescrever o remédio certo para o paciente. Então, é sem medo de ser feliz, fazendo isso com orientação, o resultado é bacana. Vamos pro próximo? Vamos sim. E daqui a pouquinho a gente começa a nossa dinâmica. Vamos mexer. Vamos lá. Saindo da peneira, nós vamos para os medicamentos. Perfeito. Então, a gente tem medicamentos que agem inibindo o apetite e medicamentos que agem inibindo a absorção. Gente, então é o seguinte, parece confuso, mas não é não. Então, olha só. A gente pode colocar aqui como perigoso, menos perigoso ou não? Não é uma palavra utilizada? Não é, Carol. Na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, os medicamentos que agem impedindo a absorção, e hoje no mercado a gente só tem disponível um, que se chama Orlistat, eles tem uma ação mais periférica, ele vai agir no intestino bloqueando a absorção de gordura. Como ele não é absorvido pelo organismo, ele é uma medicação que ela é mais tranquila de eu prescrever porque eu preciso de menos exames em termos de, eu posso fazer menos exames de fígado, eu posso fazer menos exames de rim, não é que eu ausente meu paciente de fazer, mas eu tenho um pouco mais... Ele é mais seguro porque ele não passa por outras... Exato, eu tenho menos possibilidade de risco. Porque é uma medicação que não é tão absorvida pelo organismo, ok? Já os medicamentos que agem inibindo o apetite, justamente porque eles têm uma ação cerebral, essas medicações, elas... como vão agir, né, mais sistemicamente no organismo, são medicações que vão precisar de um controle maior de exames. Mas, gente, isso é a história. Não é que elas são perigosas, mas é que a gente tem que ter uma maior consciência na hora de prescrever. Responsabilidade do médico. Perfeito. Responsabilidade do médico e responsabilidade do paciente de tomar. É uma responsabilidade em conjunto de todo mundo. Vamos falar, então, do próximo. Esse já é o próximo, certo? Não, mais um. Mais um que agora a gente vai falar... A gente vai falar de cada medicamento, Carol. Colocamos o depoimento daqui a pouquinho, né, Glaucia? Depois dessa explicação. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho antes dos padrões alimentares. Porque no slide anterior a gente tinha falado um pouquinho da onde age cada medicamento inibidor do apetite. Carol, segura a boquinha. Boquinha. A boquinha não está aqui à toa, gente. A boquinha está aqui para Carol ficar segurando os inibidores do apetite. Tá bom. Lembra dessa boca bem pequena. Porque, gente, as pessoas têm apetites diferentes. Cada pessoa tem um padrão alimentar diferente. Então, para a gente descobrir qual é o medicamento correto para cada pessoa, a gente tem que perguntar para ela qual é o seu padrão alimentar. Puxa, eu não tinha a menor ideia disso. Né? Vamos lá? Dá pra gente perguntar para um dos meninos também. Por exemplo, você gosta de comer doce ou salgado? Escolhe alguém, Carol. Vamos lá. Microfone, por favor. Moniquinha, um microfone para mim. Agora eu vou escolher. Deixa eu ver quem eu vou escolher. É porque a gente faz os meninos prestar atenção. Luciano Lucas. Eu vou escolher um menino e uma menina pra gente dar uma comparada. Renatinha vem pra cá, que ela adora participar. Pega um mic e vem pra cá. Luciano Lucas, você consegue deixar essa câmera e vir pra cá, querido? A cara dele. Consegue? Consegue um minutinho? Então vem. Vem, Moniquinha. Vem, Luciano Lucas. Você foi liberado. Pode vir.
Enéas, cuida aí da câmera do Luciano Lucas. Vamos fazer a brincadeira com menino e com menina, porque Perfeito, como a gente sabe que homem e mulher... bem o padrão alimentar, né? Vem, Vamos pode lá, vir, Luciano lá. Lucas, vocês revezam o microfone. Bem-vindos. Renatinha, tudo bom? doutora Tudo Andressa, bom? vocês já conhecem. Eu venho um pouquinho pra cá? Pode vir. Que eu não atrapalho. Eu vou vir pra cá, pra lá da calor. Você faz as perguntas pra eles, que Posso são as fazer? perguntas feitas em consultório. Manda Então, bala. vamos lá. Qual é a pior hora? O que é ruim? O que atrapalha na hora de comer? Conta pra mim, assim. A hora que ela tem muita fome? Qual é a hora que boicota a dieta? Conta pra mim. Eu acho que é entre o almoço e o jantar, naquele meio tempo, assim. tarde. Entre a a tarde. tarde. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. De pouquinho ou de bastantão? Não, de pouquinho. De pouquinho. E assim, é um de pouquinho e que horas de novo vai comer? Conta pra mim, assim. Eu acho que depois de umas 2 horas. Umas 2 horas. Então, mais beliscadinho, então, né? Aquela vontade Aquela vontadezinha, né? Só uma coisinha, assim, Não, no meio da tarde. Uma coisinha, uma beliscadinha aqui, aí daqui a pouco vai de novo. Isso. Né? Muito bem. Vamos, tem mais um? Vamos passar? Vamos ouvir o vamos Luciano passar? Lucas, depois você conta Me isso conta. aqui. Aonde erra na hora de comer? Conta pra mim. Então, geralmente na parte da tarde para a noite também. Doce ou salgado? É carboidrato, sim, né? Carboidrato. Pão, Foi direto, bastante foi direto. pão. No geral. E de bastante ou de pouquinho? Bastante. De bastante. Come até sentir o estômago cheio? Tem que ser assim ou mais ou menos? Como é? Até sentir o estômago cheio. Até sentir o estômago A gente come cheio. bastante rápido, né? E deixa eu te daquela fazer uma força. pergunta. Ah. Toma café da manhã? Tomo. Toma café da manhã. E quanto tempo toma café da manhã pro almoço? Faz um lanche? Não. Assim, Pula o lanche. tomo café até o horário do almoço, umas 6, 7 horas. Aí não como faz nada, lanche. não. Vocês veem como é diferente o padrão alimentar, né? É uma coisa impressionante. Geralmente a mulher, ela tende a ter um padrão alimentar mais beliscador. Já o homem, ele tende a ser mais volumétrico mesmo. Mas a gente vê também padrões alimentares que são distintos, né? Então, assim, muitas vezes tem mulheres que gostam de fazer volume, Tá. tem mulheres que também gostam de beliscar salgado, tem mulheres que gostam de beliscar doce. É muito comum, às vezes, também aquela vontade de comer doce depois do almoço, que é o padrão rebote também. Então, assim... Você tem vontade depois do almoço? Ó. E você come? Como? Aí é sempre E aquela você, coisa. Renatinha? Não. Ó, Não? vocês veem como é diferente. Então, às vezes, o mesmo medicamento, não adianta eu pegar e dar um inibidor de apetite igual para os dois. Por que não tem Porque como? não dá. Claro que, assim, obviamente, eu pensaria nele, assim, eu nem, se ele fosse me procurar para perder peso, às vezes eu nem cogitaria dar um inibidor de apetite Sim, para ele sim. pela variação, né? Obviamente. Não, e vai Mas depender também do que o depende, paciente é, está buscando. exato. Só que o que significam essas palavras Então, aqui? assim, hiperfágico é quem faz volume. Então, assim, é quem come, geralmente, até sentir o estômago cheio. Polifágico Lucas. é quem faz várias alimentações ao longo do dia. Tá. E quem tem padrão alimentar misto é quem mistura os dois tipos de alimentação. No almoço come Até sentir cheio. E no meio da tarde E no meio belisca. da tarde ainda belisca. E claro que a gente tem, obviamente, variações. Eu trouxe os básicos para mostrar quem está em casa. Então, vocês veem que saber o padrão alimentar é essencial Tá. para a gente poder considerar as medicações para perda de peso, gente. Genial. Não é legal? Não é legal? Muito obrigada pela apresentação, Parabéns, gente. participação Muito de vocês, bom, muito explicação bom. de doutora Andressa. Até daqui a pouco, de repente, vocês voltam, tá? Obrigada. Luciano Lucas, gente, volta aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha. Renatinha, eu não sei se os meninos sabem o apelido. Ele não chama Luciano Lucas, ele chama Luciano. Só que ele é a cara do Lucas, que era jogador de São Paulo. Então, como eu sou São Paulina, não é verdade, meu querido? Tá aí. Sempre junto com a gente. O Lucas foi embora, mas você tá aí com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Então, falamos de padrão alimentar. Padrão alimentar. Deu certo. Só que agora eu vou fazer uma pergunta para você. Entendemos isso e alguns pacientes vão ter indicação do remédio e outros não. A nossa pauta é mostrar e falar onde agem esses medicamentos. Mas aí me vem aquela condição. Quando você pega um paciente que você consegue descrever aqui o que ele é, quais são, assim, as suas características, qual é a primeira coisa que você tem que mudar nesse paciente antes de orientar
um medicamento, doutora Andressa? Aonde está o erro? Sabe aquele negócio que você bota assim, encontre os 7 erros? Onde é o primeiro erro da história? Geralmente, Carol, eu tenho que pegar qual é a refeição que ele pula. E aí eu tenho que começar a corrigir. Por exemplo, muitas vezes o hiperfágico ele pula o café da manhã. Então eu tenho que trazer esse paciente para uma orientação nutricional. E aí, graças a Deus, eu tenho as minhas amigas nutricionistas para poder me ajudar a trazer esse meu paciente para ele começar a fazer o hábito do café da manhã e acrescentar fibra no café da manhã. Então, por isso que eu falo, se ele não tiver passado pela segunda peneira, que é já estar fazendo a modificação de hábito alimentar, eu não consigo conjugar o meu tratamento com a medicação para perda de peso. Eu entro com a medicação, mas eu preciso dos meus colegas nutricionistas me ajudando. Perfeito. Que a gente vai entrar nessa parte do cardápio daqui a pouquinho, inclusive com dúvidas. Vamos colocar o próximo, que você vai entrar então agora num medicamento que é muito conhecido. Vamos lá. Próximo. Muito bem. Então, inibir apetite. Então, para inibir o Sibutramina. apetite, a sibutramina é uma Ela é liberada, né? Ela é liberada no Brasil. A gente teve em 2011 controvérsias na prescrição dela, porque ela já chegou a ser cogitada a suspensão dela por conta de risco de eventos cardíacos, mas acontece que ela com indicação, ou seja, quando eu passo pela primeira peneira, meu paciente tem indicação, meu paciente tem exames, meu paciente tem condição, a sibutramina é um bom inibidor de apetite. E o que ela faz? Ela age no sistema de recompensa cerebral, porque ela aumenta a noradrenalina e a serotonina, que faz com que o paciente tenha uma sensação de ausência de fome, o que torna mais fácil, principalmente para o meu paciente que faz volume, ele sente a sensação de ausência de fome e com isso ele consegue seguir melhor a dieta. Que seria o Luciano Lucas, por exemplo, que ele fala, até me sentir que tá tudo cheinho. Exato. Ele vai sentir um pouco a cara dele, um pouquinho antes, né, de comer tanto que já tá com o estômago cheio. Exato. E na verdade a gente vai considerar o uso dessa medicação a depender também do peso do paciente. Então, tem um índice de massa corporal que a gente considera, a partir do qual a gente considera a prescrição da sibutramina. No mínimo quanto? No mínimo IMC de 30, mas a gente também considera a partir do IMC de 27 se você tiver complicações. Mas é o que eu falo, julgamento médico depende. Então, por exemplo, pacientes que usam medicações que fazem ganhos de pesos muito rápidos, a gente também pode considerar o uso da medicação, sim, desde que a gente converse com o paciente. É uma avaliação caso a caso. Vamos lá, vamos responder uma pergunta e daqui a pouquinho tem depoimento na tela pra gente entender aí a história de uma pessoa que gravou com a gente. Sibutramina, doutora Andressa, o quanto então, por quanto tempo pode ser aí uma saída para médico e paciente? Pela Anvisa, Carol, a recomendação é uma média de 2 anos de uso. No máximo. Contínuos. Contínuo, mas a gente faz também, a gente pode fazer o desmame desse paciente, então a gente precisa ficar avaliando esse paciente, a gente pode subir a dose e também a gente considera o tempo de desmame nisso. Mas às vezes a gente vai fazer a retirada da medicação, o paciente vai ter a necessidade de fazer um novo tratamento. Então tudo isso a gente vai avaliar durante esse processo. Perfeito, mas a Anvisa recomenda, enfim, o tempo aí, limite 2 anos. 2 anos. Vamos acompanhar esse depoimento e a gente volta para algumas de brincadeiras aqui no ar. Esse é nosso intestino aqui, o bonitinho. Fala de intestino. Vamos lá, pode rodar. Eu usei medicamento para emagrecimento, eu comecei em abril do ano passado, porque eu não estava conseguindo emagrecer sozinha e eu pedi ajuda para minha médica. Ela me deu um remédio, eu fiz todo o tratamento, eu emagreci 7 quilos. Quando eu acabei, que nós chegamos na meta, nós fizemos uma manutenção, que eu tenho feito já há 3 meses, e eu continuo no mesmo peso. Junto com o medicamento, eu me propus a fazer ginástica e me propus uma reeducação alimentar, porque o remédio ajuda, ele dá um incentivo, porque você começa a emagrecer e depois, com o tempo, você tem que realmente se reeducar, senão não vai ter que ficar sempre no remédio. Foi minha primeira vez com o remédio, eu tive uma experiência muito boa. Hoje eu faço ginástica 2 vezes por semana, eu corro 2 vezes por semana, que me ajuda também na manutenção, e estou muito feliz com isso. Tá aí a história
história dessa telespectadora. Um beijo, a Cláudia, obrigada. Ela teve uma boa experiência, então, quando a gente está falando aí de medicamento. Só que, vamos aproveitar e vamos para a nossa dinâmica, antes de colocar aqui atrás outras imagens que a gente tem, porque a gente falou da sibutramina, que eu acho que é, enfim, hoje o que todo mundo se pergunta, nossa, você falar para uma pessoa que você toma, às vezes quem escuta fala assim, nossa, ela toma isso. Não pode ter preconceito, não pode, certo? Gente. Não Medicação pode. bem indicada, com o médico acompanhando, com uma equipe multidisciplinar junto. Então, assim, vocês viram o depoimento da paciente. Então, assim, uma paciente que fez um bom acompanhamento, perdeu o peso dela. Funciona, é isso que a gente quer. E, assim, o que mais a gente quer é medicamento que eu possa dar e que eu possa retirar. Né? A gente não quer medicamento que fique pro resto da vida. Pro resto da vida. Aliás, eu estava lendo, enquanto a gente estava passando aqui, uma mensagem muito interessante da Maiara de Cássia. Um beijo para você. Ela contou o seguinte. Tomei o Orlistat. Aliás, a gente tem um PowerPoint do Orlistat, acho que é o último, viu, Glaucia? Por 3 anos. E ele não fez mais o efeito esperado. Consegui emagrecer 20 quilos fazendo uso do medicamento. Será que o organismo acostumou com o medicamento? Vou contar sobre o Orlistat. Vamos fazer a dinâmica que vai responder a sua pergunta. Vamos lá. Bem. O Orlistat, pode falar o outro nome, como ele é conhecido? Não, outro nome que não pode, né? Eu acho que não pode falar, não. Então deixa. Eu acho que a gente fala só Faz sobre... a pesquisa na internet, coloca coisa então, que eu não posso falar outro. Gente, ó, caiu aqui o cocô. Gente, olha só. Então, assim, tá bonitinho. A gente dá pra Deixa eu segurar porque assim, né? Esse Então, é bonitinho. Então, assim, gente, o intestino da gente, ele é que nem um tapete, de verdade, assim. Tipo assim? Então, tipo assim, exatamente. Ele é um tapete de alta absorção. Então, o que acontece? O grande lance do Orlistat, ele é uma medicação que ele inibe o poder de absorção desse grande tapete para a capacidade dele de absorver gordura. Tá. Quanto? 30% dessa capacidade de absorver gordura na dosagem que a gente tem disponível na farmácia, tá? Então, como é que... Eu trouxe para vocês entenderem. É como se a gente passasse um filme plástico em cima desse intestino, impedindo que ele conseguisse absorver 30% da gordura que a gente come. Então, meninos, se vocês conseguissem focar Será aqui... que a gente consegue chegar pertinho? A gente consegue chegar perto Saulite, aqui chega do nosso mais, intestino. Ó. Vamos então, chegar assim, aqui, ó. um intestino que tem uma capacidade enorme de absorver, você toma a medicação que é o Orlistat e ele bloqueia essa capacidade de absorção. E aí, o que acontece? Agora vamos esperar eu não fazer bagunça. E aí, quando você come gordura, se você come um pouco de gordura, essa gordura, ela não é absorvida. Tá. Só que se você come... Agora está escorrendo para frente. Agora, se você come muita gordura, o que vai acontecer? Vai cair mais gordura e essa gordura não vai ser absorvida. Um pouco é. Um pouco é. 30% da gordura não é absorvida. Então, é por isso que eu brinco com meus pacientes. E aí é por isso que você está segurando o cocôzinho, Carol. Tá. Se você come um pouquinho de gordura, esse um pouquinho de gordura, ele não aparece no cocô. Ele fica no meio internamente, do cocô, a gente não e vê. as fezes só ficam mais oleosas e ponto. Tá. Agora, se você resolve comer Muita 3 gordura. pizzas, 4 queijos, Ave Maria. então o que vai acontecer? Vai sair um cocô com muita gordura. E aí é por isso que você vai ter um cocô visível com gordura. Muitas vezes, o que aconteceu com essa paciente? Ela reeducou. Durante o momento que ela começou a usar o Orlistat, saía bastante gordura no cocô. Agora não, Agora não come sai menos. mais, ela come menos gordura, ela se reeducou. Ela acha que não está mais fazendo que não efeito. está mais fazendo efeito, mas tá, ele continua bloqueando 30% da gordura que ela come. Entendi. Só que o que acontece? Como ela come pouca gordura, ela come uma gordurinha Ela agora, vê menos. ela vê menos. Só que eu tenho 2 perguntas para te fazer a respeito disso. A primeira é a seguinte: vicia. O paciente pode usar por quanto tempo essa inibição de absorção de Orlistat, gordura? a gente tem estudos com mais pacientes com uso de Orlistat por mais de 5 anos. As crianças, elas podem usar Orlistat a partir dos 12 anos de idade. Se tiverem obesidade. Se tiverem obesidade. Então, é uma medicação. Agora, gente, Segura. sempre com acompanhamento médico. E prescrição, porque... E prescrição. Apesar do Orlistat não precisar de prescrição na farmácia... Então, gente, isso é errado, né? Minha recomendação, por favorzinho, usem com prescrição médica, porque é uma medicação que a gente precisa fazer acompanhamento, porque na gordura nós temos vitaminas. Vitamina A, vitamina E, vitamina D, A, D, E e K, a DEC, tá?
Se não absorve, não tem vitamina. Exato. Então, assim, a gente precisa ter um acompanhamento médico para poder usar. Então, por favorzinho, tenha um acompanhamento médico antes de usar. É muito importante. Procure o médico para ter essas orientações. Exato. A gente tem mais uma perguntinha, mas só para fechar. É mito ou é verdade que a pessoa que começa, então, a utilizar o Orlistat é um que faz esse inibidor no intestino? Se tivesse um outro, você comentou que só tem ele. Mas caso tivesse outro, ele desenvolve uma síndrome do intestino irritável? Não, isso o que acontece assim, tem pacientes que, como as bactérias do intestino, elas ficam aqui, né, no cocô. Tá. Elas ficam ávidas aqui, o que acontece? Elas podem fermentar esses nutrientes com maior concentração de gordura e fazer mais gases. E é por isso que as pessoas têm uma distensão abdominal maior. Mas, e aí, quem tem síndrome do intestino irritável tem mais sensibilidade. E é por isso que precisa do acompanhamento médico para poder usar. Porque senão, quem tem já a síndrome pode piorar. Exato. Tem que ter cautela. Agora, eu posso dar um bizu para a próxima pauta? Porque bizu é ótimo. O bizu para a próxima pauta. Gente, o intestino é tão importante para perda de peso que a gente usa ele como mecanismo de um outro medicamento para perda de peso que se chama liraglutida, que eu acho que pode ser o tema da nossa próxima pauta. Nunca ouvi falar. Alguém já ouviu falar liraglutida? Liraglutida. Então, liraglutida. Fechou, liraglutida. Então, assim, o que acontece? O nosso intestino, ele produz um hormônio que, quando chega nutriente, esse hormônio, que se chama GLP-1, ele sai do intestino e sinaliza para o cérebro que a gente está saciado. Então, esse hormônio é utilizado como medicamento de perda de peso atualmente. Tá. E aí, hoje a gente usa. Então pode ser um próximo tema. Exato. Aliás, surgiram temas tanto no nosso Insta, nessa foto mesmo, que tá um bumerangue, eu e a doutora Andressa, quanto também nas suas. Exato, no meu Insta também, gente. Vai contar os temas e a gente traz pro programa. Temas que vocês querem que a gente explique aqui no Você Bonita. Temas que você fala assim, nossa, eu tenho dúvida. Andressa, bola uma pauta aí de explicação. Aí, gente, eu sento, vocês sabem que a gente vai atrás. A gente vai atrás. Mas eu vou responder mais uma que tem um tempinho. Vamos lá. Olha essa pergunta, que pergunta bacana, na tela. Alexandra, um beijo, obrigada. Quem tem hepatite C controlada pode tomar algum desses medicamentos? Aí ela já está entrando em algumas patologias, não é verdade? Que é aquilo que você disse, que algumas coisas precisam estar bem certinhas. Por exemplo, diabetes, colesterol alto, a gente entra em alguns segmentos. Exato. Todos eles a gente pode ter algum... Geralmente, assim, a maior parte das doenças, quando elas estão bem controladas, exceto doenças intestinais, os pacientes, eles podem fazer uso do Orlistat desde que o médico que cuide da doença me autorize. Então, é muito importante que, por exemplo, ela que tem um hepatologista, que é o doutor que cuida do fígado, se o doutor do fígado falar assim, ok, esse seu remédio não interfere com o Orlistat, ela pode usar o Orlistat. Com a sibutramina, geralmente fica mais complicado, porque a sibutramina é uma medicação que ela passa pelo fígado. E aí a gente precisa falar com o hepatologista. E aí a doutora Andressa ou o médico que prescreve precisa sentar e ler uma coisa chamada interações medicamentosas. Ou seja, eu preciso pegar o que pode... e ver se as medicações combinam entre si e não se atritam, para a gente poder usar. Então, a melhor resposta seria, a gente precisa pensar se a gente pode utilizar. Em princípio, a gente sempre arranja a solução para as coisas, né? Sim. Desde que a gente estude e que a gente pense a respeito delas. Sabe tudo essa doutora Andressa, é uma delícia. E é legal entender a respeito disso para você não ter medo, nem seu médico colocar para você que você tem a necessidade de tomar, nem numa situação que depois que você tomou, você fala assim, não, agora eu posso viver bem. Sem isso. Carol, eu acho que a moral da pauta, se eu puder só encerrar, é assim, o desconhecimento e a desinformação é o maior medo. Então, assim, a partir do momento que você conhece, que você se informa, as coisas fluem melhor, não é isso? E o olho da doutora Andressa brilha. Obrigada. Sempre um prazer, viu? Um prazer é Vamos sempre meu. colocar essas dinâmicas, o público adora. Perguntem. Doutora Andressa responde nas redes sociais, não se preocupem, ela sempre responde. Você pode no Facebook colocar Endocrinologia em Dia ou no Insta também, @Endocrinologia em Dia. Você já acompanha todo o trabalho da queridíssima doutora Andressa Heimscher. Beijinho de novo. Beijo. Até a próxima. Muito obrigada. Guarda tudo, hein? Cocô, intestino, isso pode... A cara da Fuzi. Isso pode servir para muitas faltas, né?